Amém. 1 Samuel 16, verso 4 diz: Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, aqui nós estamos diante de um episódio que você já conhece tanto e tão bem. Samuel vai à casa de Jessé, ungir um rei, e passa todos os irmãos bonitões, os altões, e Deus não escolhe. Temos tantas lições, e Deus vai escolher Davi, que era considerado aquele que exercia o pior de todos os trabalhos. Cuidar das ovelhas era um trabalho cansativo, ruim, de responsabilidade. Além de ser um trabalho cansativo, ruim, acordar cedo, levar animal para o pasto, voltar no cair da noite, a vida completamente aprisionada àquele tal serviço, ainda assim era considerado um trabalho mais desprezível. Muitas vezes esse trabalho era dado até para as mulheres, né? As mulheres da casa é que muitas vezes costumavam fazer esse trabalho, que os homens, todos os mais importantes, não desempenhavam tal função. Enfim, isso é o que dizem os historiadores, embora em alguns episódios nós vamos ver algumas coisas diferentes, mas aí tem a questão da distância do pasto, né? Em tal lugar só os homens estavam apacentando, mas aí ficava muito longe o pasto das residências. Há uma série de coisas a serem observadas, mas muitos realmente acreditam que este era um trabalho sem graça. Era um trabalho sem exaltação. Era um trabalho que, se tivesse alguma coisa mais importante a ser feita, alguém estaria em outro trabalho. E o de menos importância seria cuidar das ovelhas. Enfim, este é quem? Davi. Alguém que está num trabalho que todo mundo olha e aquele trabalho não tem importância. Mas Deus não estava, posso eu pensar, talvez tão preocupado com o trabalho que aquele homem desempenhava, em que poderia olhar e dizer: aquele trabalho é um trabalho inútil. Mas Deus estava olhando o caráter daquele homem, a prudência, a maneira como aquele homem se conduzia, ou aquele menino se conduzia, e que ele tinha algo que para Deus era mais importante do que o que tinham os seus belos irmãos, fortões, bonitões,
todo mundo alto. E sabe o que eu vejo muitas vezes, irmão? Eu tenho uma frase para te dizer nessa noite. Se você crê em Deus, você crê? Crê, né? Senão o que você ia vir fazer dentro de uma igreja? Quem não crê em Deus, nessa hora está nos botecos, está por aí, nos bailes da vida. Se você crê em Deus, meu irmão, por que você não deixa o futuro trazer as respostas para os teus inimigos? Por que você não deixa? Eu deixei, e o futuro trouxe cada resposta que eu jamais teria condições de dar. Tu não vale nada. Eu, tá bom. Tu não presta. Tá bom. Quando Jesus veio precisar de alguém, ele precisava justamente de quem não valia nada e quem não prestava. Ele achou a mim. Fazer o quê? Amém, meu irmão? Dá para entender a parábola? Vamos deixar o nosso Deus dar as respostas aos nossos opositores. Davi, você vê que Davi, quando Davi foi ver a guerra, lembra da descida de Golias no vale? Quando Davi foi ver a guerra, os seus irmãos, o que seus irmãos disseram? O que tu veio fazer aqui? Ora, caramba, tinha milhares de pessoas ali, só Davi não podia estar. Sabe o que é isso? Inveja. Porque eles já tinham visto Samuel ungí-lo para ser rei de Israel. Mas sabe o que eu tenho a te dizer? Eles creram? Não, eles não creram. Eles olharam para Davi, que rei? Esse moleque vai ser rei? Presta atenção, se eu der um tapa nele, ele vai que não volta mais. Isso aí, vai ser rei o quê? Esse presunçoso? E é assim, meu irmão, é assim mesmo que as pessoas têm que olhar para nós e nos desprezar totalmente, porque por fora nós somos mesmo um lixo, mas a diferença de um ser humano para o outro não é o que ele aparenta por fora, é o que ele tem por dentro. É exatamente o que ele tem por dentro. E era isso que Deus procurava, não o que o homem tem por fora, belos olhos, belos cabelos ou belos músculos, porque se Deus quisesse tratar com músculo, tem um bocado de anjo e arcanjo lá na eternidade que tem cada músculo, irmão. Às vezes alguns irmãos têm visão de certos anjos que ficam impressionados. Pastor, eu vi um anjo, mas era um anjo muito forte, pastor. Só de olhar para ele dava medo. Irmão, essas mesmas visões, eu já convivi com essas situações há 20 anos atrás, quando eu rodava pelas igrejas, vivi muitas experiências, e realmente tem anjos que eles são tão fortes, que só de olhar para ele, dá medo, parece que tu está olhando para um leão. Se ele se projetar na tua direção, você estremece, e te digo mais, não precisa ele ter aparência de forte não, porque eu já vi anjos, onde só se via a roupa dele, não se via nem os braços, não se via nenhum músculo, não se via nenhuma estrutura, e só de ele olhar fixamente para mim, já me fazia tremer. Mas Deus não está procurando fortes, Deus está procurando servos. Então, Eliabe era forte, era altão, Abinadab, sei lá, e Davi? Davi não era o forte que Deus queria, Davi era o servo que Deus queria. E quando Davi está naquela descida lá, no episódio de Golias, seus irmãos não demonstram nenhum apreço por ele. Eles deveriam ter tido apreço por Davi. Eles deveriam, quando Davi desceu ali, aquele que parece que é Eliabe ou Abinadab, um desses nomes imensos, parece que não vai acabar mais, quando olhou para ele, ao invés de dizer, o que tu veio fazer aqui? Ele tinha que ter dobrado a língua, e teria que ter falado com muito respeito, e ter dito, ô meu irmão, o que você deseja aqui? Porque ele tinha que entender, que ali, aquele pequeno, diante dele, era bem maior do que ele. Mas tem pessoas, meu irmão, que são assim,
não sabem reconhecer as grandes obras de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma mania que para alguns, entre aspas, né, irmão? Abre aspas e fecha depois. É horrível a maneira de Deus agir. Deus pega barro para transformar em coisas. Deus pega o nada para transformar em alguma coisa. Deus pega o que está revolvido no pó, na cinza, na lama, para transformar em príncipe e assentar no trono da glória do seu unigênito. É uma coisa louca as coisas que Deus faz. Ah, sim, aí Jesus elevou os olhos para os altos e diz assim: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Irmão, o Senhor Deus, o nosso Deus, Ele está aqui em nosso meio. Nós precisamos perceber Deus, atentar para a grandeza, atentar para o espiritual. Às vezes eu fico impressionado, e Deus teve também que nisso trabalhar no meu espírito. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue sentar no banco da geração Jesus Cristo, ouvir tanta verdade, e depois, ainda assim, depois de ouvir tanta verdade, manifestar todo um caráter de pilantra e sem vergonha. Isso é uma coisa impressionante. Assim foram os irmãos de Davi. Quando aquele homem olhou para Davi, ele teria que dizer: epa, peraí, esse daí, eu sei quem é Samuel. Samuel, para chegar e ungir esse cara, alguma coisa tem aí. Se eu levantar a língua contra esse cara, está arriscada a minha língua virar cinza na boca. Mas não teve temor de Deus. Pois bem, em toda a história e até o dia de hoje nós ainda dizemos, quando lemos o texto Jesus, filho de Davi, Davi, o rejeitado, é lembrado até hoje, vai ser lembrado talvez por toda a eternidade. E cadê os seus irmãos? Só serão lembrados aqui no período da terra. Para quê? Para a vergonha deles. Porque o futuro, meu irmão, é que traz as mais plenas respostas. É o futuro que traz resposta. Muita gente que te calunia, apunhala, esculacha com você. Se você tem convicção do que vai dentro de você, deixa as coisas acontecerem. Uma vez uma menina bem atrevida saiu desse ministério e no último dia, quando ela foi sair dali, ela ficou rolando ali pela porta. Normalmente, como sempre, a gente vai para a porta, fecha a porta, ou bate papo, essas coisas. E ela virou: pastor, como você diz, né? Se o peixe do seu aquário está com fome, é porque você não está alimentando ele direito, ou alguma outra coisa assim que ela falou meio misturada. E ela falou umas besteiras e disse: eu estou indo embora da igreja. Eu olhei para ela e disse assim: Falei, não está indo, pensei eu comigo, tu não está indo embora da igreja, você vai peregrinar no deserto até cair morta, só porque ousou dizer uma palavra contra mim. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Resultado, hoje está mesmo peregrinando no deserto e vai continuar até cair morta. Saiu daqui achando que ia conquistar não sei o que ia virar cantora, que ia não sei o que lá. Hoje, se abrir a boca para cantar num chuveiro, não sai o que cantar. Porque, meu irmão, o futuro traz respostas. O futuro traz o esclarecimento de todas as indagações do passado. É até uma expressão interessante que a Bíblia diz, né? Que o Senhor Deus é aquele que desde o princípio já anuncia o fim. Quer dizer, Deus mostra o futuro. Se Ele mostra o futuro na história da humanidade, Ele também vai mostrar o futuro das nossas vidas. E muitos vão ter que aceitar, querendo ou não, vai ter que engolir, vai perecer. Então veja, Davi responde para o seu irmão: poxa, mas espera aí, não tem motivo para isso? Todo mundo aqui não está vendo a guerra? Só eu não, em outras palavras, só eu não posso ver essa guerra? Aí Davi saiu dali, estava sendo ofendido, saiu dali e foi para outro canto. Entende, meu irmão? Ele poderia ter discutido muito mais. Não discutiu tanto.
Ele deixou que as coisas acontecessem, ele esperou, ele não se desviou, ele trilhou a estrada e deixou Deus trazer à existência a sua promessa. Irmão, a Bíblia diz uma frase que ela me causa impacto, que diz que eis que era o varão Moisés como o homem mais manso de sobre a terra. Como? Eu fico impressionado quando o escritor lá coloca isso. Como que ele pode comparar um homem, olhar para um homem e dizer assim, esse homem, ele era como o homem mais manso sobre a terra. Não que ele não se irasse, não que ele não tivesse o seu momento de sangue ferver, não é nada disso. Porque nós temos que agir de acordo com o mover do Espírito. Há um momento que Deus diz, vou destruir o povo, Moisés, Deus tem misericórdia, tá bom Moisés, eu vou aceitar a tua intercessão. Há outros momentos em que Deus diz assim, se esse cara morrer de morte natural, Moisés diz, né? Então, tá certas as palavras dele, mas se alguma coisa inaudita acontecer, se a terra se abrir, ele descer as profundezas vivo, então o Senhor é Deus na minha vida. Mas ele era o homem mais manso, e dá para ver que era, mas eu só quero te perguntar uma coisa, irmão, por que que Moisés era o homem mais manso sobre a terra? Porque ele tinha uma conduta, um comportamento em que as pessoas viam nele uma tranquilidade. Por que que ele era assim? Você precisa entender por que que ele era assim. Sabe por que que ele era assim? Ele era assim, meu irmão, porque ele tinha convicção e confiança. Assim como Davi não esquenta com nada, porque ele sabe, todo mundo sabe quem é Samuel, ele sabe o que aconteceu com ele sabe o impacto das coisas que aconteceram na vida dele. Eu vou ainda te dizer, eu não sei muito bem dos episódios, da cronologia, mas eu quero deixar uma pergunta para você. Davi diz que matou um leão e matou um urso, amém? Eu quero te perguntar, isso foi antes ou foi depois da unção de Samuel? Eu não sei, meu irmão, mas dá para desconfiar, não dá não? Será que matar esse leão e esse urso não foi um exemplo da força que Deus estava mostrando para Davi? Como mostrou para Sansão? Aquela situação inacreditável? Então veja bem, deixando esse detalhe à parte, porque no futuro nós ainda acabaremos descobrindo esses detalhes, por uma graça e misericórdia do Espírito Santo. Davi é um homem convicto. O irmão dele está enchendo as medidas, ele saiu dali e foi para outro canto, porque a memória dele diz assim, não, Samuel me ungiu. Um dia esse meu irmão, ele vai ver a resposta, ele vai ver quem é o presunçoso, e viu ou não viu? Samuel, ou melhor, Moisés, ele tem uma convicção. Por quê? Você lembra da sarça pegando fogo? Você lembra da voz que falou com Moisés? Você lembra do sinal da mão, a lepra? Você lembra do sinal da vara que virou uma serpente? Você lembra da abertura do Mar Vermelho? Você lembra das pragas no Egito? Meu irmão, você acha que um homem que vive isso não tem uma convicção inabalável de quem é o Deus que ele serve, quem conduz a vida dele? O que resta para esse homem? Ser estressado? Ser atribulado? Caramba, se Deus me carrega no colo, eu vou esquentar a cabeça com o quê? Convicção, meu irmão. Eu quero ainda te dizer isso nesse parêntese, é o que você precisa. Deus está na tua vida? Me dá um sinal. Você tem que ter sinal. Não, Jesus morreu por mim na cruz. Meu irmão, se você pegar um ímpio, um satanista lá fora, ele vai dizer que Jesus morreu na cruz. Eu conheço tanta gente de terreiro de macumba que diz isso, tanta gente que acredita em reencarnação que diz que Jesus morreu por eles na cruz. Padres, pedófilos, estupradores, etc., estão dizendo que Jesus morreu na cruz por eles. Você acha que saber que Jesus morreu na cruz por você te capacitará a ter um ministério nessa terra? Nem ouses pensar nisso, meu irmão.
Nem ouses pensar nisso. Moisés tem marcas dentro de si. Ele nunca mais esqueceu aquela voz que disse: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Ele nunca mais esqueceu, meu irmão, aquela experiência pessoal. Esse homem vai andar como? Me vendo os olhos que eu vou andar. Não tem o que esquentar a cabeça, não tem por que estar estressado. Aí depois Moisés vai lá diante de Faraó. Como que um pastorzinho daquele de meia tigela, com uma vara na mão, vai comparecer perante um líder de um império imenso que havia dominado todos os povos? Como que ele teria convicção de que não seria morto? Sabe como? Era muito simples. Ele tinha experiência ali no passado, daquela sarça, daquela vara e tantas coisas. E ele chegou lá e com uma ousadia inacreditável: assim diz o Senhor Jeová, deixa sair o meu povo para ir caminho de 3 dias e me celebrar uma festa no deserto. E obedece. Como? Como que aquele homem vai dar ordem para Faraó? Eu te digo como que ele vai dar ordem para Faraó, meu irmão. Com convicção do Deus que ele serve. Você tem essa convicção? Você tem a convicção de sorrir diante de uma arma de alguém que está dizendo que vai te matar? Você tem a convicção de desprezar aquele que é vestido de carrasco diante de você? Você tem a convicção para desprezar aquele que está com uma foice apontada para o teu pescoço? Você tem convicção de desprezar os que estão armando para você? Você tem convicção para desprezar um sistema judiciário que, através de meia dúzia de burros que seguiam por papéis e assinaturas, estão querendo destruir aquilo pelo qual você vive? Tu está preocupado com o quê? Se eu achar que homens podem interromper o meu caminho, eu também acho que o meu Deus pode matar todo aquele que interromper o meu caminho. Moisés é o homem mais manso sobre a terra, à toa. É porque ele era um lerdo, ele era um palerma, ele era um bobão. Não é nada disso, meu irmão. É porque a fé que ele tem não se compara de nenhum outro homem na terra. Imagina você diante de uma sarça pegando fogo, e você olha para aquilo. Era comum no Oriente, lá naquelas terras, as sarças pegarem fogo, o deserto vai esquentando, a árvore vai secando, daqui a pouco ela pega fogo, consome e apaga. Moisés está olhando para aquilo lá e aquilo não apaga de jeito nenhum. Ele falou: não é possível, tem 5 minutos aquele arbusto queimando, daqui a pouco tem 10 minutos aquele arbusto queimando. Logicamente que ele não está olhando para o relógio, eu estou fazendo isso numa noção de tempo que nós temos o hábito de olhar para o relógio. E daqui a pouco ele olha, já passou mais tanto tempo, e aquilo não para de queimar. Não, peraí, eu vou me aproximar daquele negócio. Quando ele se aproxima, ele vê que aquele fogo é uma coisa diferente, e ele ouve uma voz. Irmão, convicção nós só temos quando possuímos com Deus experiências pessoais. Igreja forte é a igreja que tem experiência pessoal com Deus. Igreja forte é composta de membros que entram no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, e quando sai daquela porta diz assim: eu ouvi Deus. Isto é uma igreja forte. Igreja forte, meu irmão, não é aquela que fica por aí lendo gibi ou fazendo gracinha pela internet, dando uma de teólogo, criando estudozinho, fazendo coisas fora da direção de Deus. Igreja forte é com aqueles que aprendem a colocar a boca no pó e conhecem a proximidade dos pés do Senhor. Isso é igreja forte. Igreja forte tem experiência com Deus. Já pensou se na nação de Israel existissem 10 Moisés? Deus teria dominado o mundo inteiro. Se com apenas um, ele libertou milhares do poder de um império que dominava toda a terra conhecida, com apenas um, se ele tivesse 10. E eu vou te dizer uma coisa: esse ministério
não gerará 10 Moisés, mas gerará centenas bem piores do que ele. Esse ministério vai ser chamado de o transtornador da terra. Ainda que nem todos que estão aqui dentro serão isso, muitos dos que estão aqui dentro de pouco tempo, não estará mais, porque quando eu falo para ir orar, está pensando que eu estou falando para ocupar tempo. Quando eu falo para ir ter experiência com Deus, querem chegar aqui e se exibir com meia dúzia de sonhos e fantasias. Está pensando, meu irmão, que o que Deus te dá é para te engrandecer? Está pensando? O que Deus te dá é para engrandecer a obra dele, não é para engrandecer você, meu irmão. O nosso engrandecimento é em consequência de uma submissão à obra de Deus. Quem quer estar por cima sempre estará por baixo, vai ser sempre cauda. Tem gente, meu irmão, que está viajando na maionese. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entrar nesse ministério, senta a bunda aí e fica quieto. Aprende a ouvir, aprende a ser ensinado. Se você acha que sabe mais de alguma coisa aqui dentro, vai lá para fora, volta para o lugar de onde você veio. Ninguém chamou ninguém para fazer número aqui dentro. Esse ministério não precisa de ninguém. Quando eu vim para cá sozinho, eu já tinha o meu ministério. Senta aí e fica quieto, meu irmão. Aprende com quem sabe, porque aprendeu, porque andou com Deus, está anos-luz na tua frente. Não vem com novidade para cá, porque aqui não tem novidade. Tudo que eu ensino aqui é coisa dos tempos antigos, não tem novidade. Quer dar aula, vai dar aula daquela porta para fora, da porta para dentro, quem dá aula sou eu. Moisés tem convicção, sabe por quê, meu irmão? Porque ele viu Deus face a face. E enquanto você não vê Deus face a face, meu irmão, você não terá convicção de nada. É face a face mesmo. Não quer dizer olho, nariz, boca, não é isso. Deus é espírito e a sua face se manifesta de muitas maneiras. Lembra de Elias? Passou num terremoto, era Deus? Era Deus. Passou quebrando as rochas, era Deus? Era Deus. Na brisa, era Deus? Era Deus. No fogo, no vendaval e tantas coisas no redemoinho, era Deus? Era Deus. A face de Deus para nós, meu irmão, pode se traduzir de muitas maneiras, até na face dos nossos irmãos. Presta atenção, meu irmão. Convicção de servir a Deus te faz ser uma pessoa diferente, moldada e remodelada pela palavra. Moisés é um homem mais manso. Tá bom, mas por quê? Porque ele sabe, ele tinha nos ouvidos dele constantemente quem havia falado inicialmente com ele. Tem um detalhe, aquela voz não o deixou mais. Todos os dias de Moisés, ele ouviu o som daquela voz. E se você, meu irmão, está acostumado a ouvir Deus, eu te pergunto, tu vai esquentar a cabeça com o quê? Sabe por que você está estressado? Sabe por que você está abalado? Porque se é que tem Deus na tua vida, você não soube encontrá-lo, nem na tua vida. Quem tem Deus, meu irmão, irmão, deixa eu dizer mais uma coisa. Ninguém pense que vai chegar no Ministério de Geração Jesus Cristo com visão de outras igrejas e vai fazer gracinha aqui dentro. Nem ouse pensar, porque não vai fazer. Eu abomino todo ritual das Assembleias de Deus, todo ritual dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos, universal, mundial e graça para mim é templo de Satanás, é palco da maçonaria. Se você tem costumes cristãos, deixa eles lá fora, porque aqui dentro eu tenho coisa nova para te ensinar. Muito nova.
Coisas que são parte do que Deus me deu para este ministério. Não traga nenhuma bagagem de outros ministérios aqui para dentro, porque você não vai sobreviver. O que você trouxer de outros ministérios para cá é abominação. Deus vai lançar fora e tu vai junto. O que Deus está fazendo nesse lugar, meu irmão, não é juntar gente, é selecionar um povo. Deus não está fazendo nesse lugar juntar gente, é selecionar um povo. Meu irmão, tem gente aqui hoje que eu poderia até apontar e dizer assim, ó, você não vai a lugar nenhum. Pode voltar para casa, vai ver televisão, vai brincar na internet, vai jogar videogame. Que loucura, uma pessoa que tem um ministério desse, que ouve coisas todo dia, e ainda acha que pode levar uma vida comum, e agora está na hora da igreja, eu vou para a igreja. Meu irmão, isso aqui não é para você vir na hora da igreja. A igreja tem que começar na tua casa. Se a igreja não começa na tua casa, você não tem nada para vir fazer aqui. Está pensando que isso aqui é o quê? É campanha? Está pensando que eu vou querer saber quanto você ganha? O que você vai dar de oferta? Você está pensando que eu estou preocupado com o teu salário? Meu irmão, não acredita nisso. Isso é filosofia dos mercenários lá fora. Eu nem terno e gravata eu não uso para não me comparar com eles. Eu ando na rua que nem um moleque de bermuda, camiseta e sandália havaiana. Eu poderia andar de terno, eu tenho dinheiro para comprar terno e sapato, mas não ando porque vai que alguém me confunde com pastor assembleano ou batista. Você já me viu na roda com eles? Viu? Uma vez eu não fui lá numa rádio, num debate. O que aconteceu? Eles se desesperaram, ligaram para cá desesperado para mim não voltar mais lá. Claro, eu cravei a espada na cabeça de todos eles. Com 15 segundos, eu quase matei todos eles. 15 segundos foi o bastante para mim quase matar todos eles. Eu não compactuo com ninguém, meu irmão. Você viu o que está escrito atrás do meu carro agora? Não sou maçom, grandão assim. Eu não posso ser comparado com nenhum pastor que existe aí fora. Essa igreja não será comparada com nenhuma outra. Aleluia. E essa semana, quando nós lançarmos o CD, quem ouvir vai verdadeiramente dizer, esses caras são diferentes. Ou eles são loucos, ou eles são santos. Mas iguais a mais ninguém nós não somos. Não tenha dúvida, meu irmão, não tenha dúvida. E se esse CD não nos custar algumas cadeias, eu estou duvidando muito. E já sabia disso, e mesmo assim estamos lançando CD. Moisés, meu irmão, não é só Moisés. Você por acaso já viu Josué estressado? Por que Josué não vivia estressado? Porque quando ele estava lá quieto, ele ouviu uma voz que dizia assim, Josué, meu servo Moisés está morto. Levanta tu agora, dispõe-te, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Esse homem que ouve essa voz e recebe essa ordem, tem motivo para ficar estressado? De quê? Ele é só andar com Deus, só seguir a direção. Daqui a pouco Josué está diante de Jericó. Deus, como que nós vamos conquistar isso aí? Como é que vai ser esse negócio? Quando ele olha assim, ele vê só a sombra de um homem enorme. E ele saca da espada e diz, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele contempla ele e diz assim, não, mas antes eu venho como príncipe dos exércitos celestiais. E ele ouviu o que Moisés ouviu um dia, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que falou com Moisés, falou com Josué, e hoje está aqui falando conosco. Não temos nenhuma desculpa para não ser igual a Moisés, não ser igual a Josué, porque Paulo, Pedro, Tiago e João
eram homens convictos, quer seja pela vida, quer seja pela morte, nada importa, o que importa é que Cristo Jesus seja glorificado. Eles têm uma experiência, e tudo que acontecia, perseguição, pedrada, ameaça, eles rejubilavam, eles se alegravam, porque eles sabiam, meu irmão, eles tinham convicção do Deus que serviam, da voz que eles ouviam. E você precisa se trancar no teu quarto, meu irmão, e aprender dia a dia a se trancar no seu quarto, até que tu aprendas a discernir o som da voz de Deus. Tem que valorizar isso. Eu falo isso todo mês, ano após ano estou falando isso, e tem pessoas que não estão levando. Meu irmão, entra no teu quarto todos os dias, tenha o teu tempo com Deus fechado a 7 chaves, porque você precisa discernir o som da voz de Deus. Só isso vai te dar paz, só isso vai te dar tranquilidade, só isso vai te dar convicção. E quando os adversários vierem contra ti, os invejosos, seja como for, você não vai esquentar a cabeça com nada, porque você saberá que o futuro trará todas as respostas. Moisés, o homem mais manso da terra, também com aquelas experiências. Quem tem aquelas experiências vai esquentar a cabeça com o quê? Sabe por que você está esquentando a cabeça, irmão? Porque você não tem experiências com Deus. Está te faltando experiência, meu irmão. Aí, olhou para um, vira teu inimigo. Olhou para uma situação, não discorda, já está brigando, tudo te incomoda, tudo te azucrina, tudo te perturba, você encontra motivos de brigas, intrigas e fuxico em tudo, e não consegue encontrar paz. Sabe por quê? Porque está faltando algo na sua vida para que se cumpra uma palavra que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Tem um lugar lá em cima para mim. Se eu cair aqui agora morto, meu irmão, no que eu caio, meu corpo morto, meu espírito já salta glorificando a Deus, porque eu vou ver os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Eu vou ver as mansões celestiais se abrirem, e miríades de anjos cantando: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Não sou eu o Rei da Glória, mas é Ele que me pega e me leva, e eu vou entrando com Ele, pelas mansões celestiais, meu irmão. Por que tu está atribulado, meu irmão? Você tem medo do futuro? Eu anseio pelo futuro, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas tem gente aqui dentro que está com medo do futuro. Meu Deus, e aquela situação? O que vai ser? O que não vai ser? Meu irmão, eu estou com várias ameaças de prisão, várias ameaças de processo. O delegado, o cara é um cara que sabe, entende do sistema jurídico. Todo delegado é formado em advocacia. Está movendo coisa para lá e eu larguei de mão, abandonei para lá. Ele está querendo me prender e eu estou querendo ser preso. Que coisa maravilhosa. Ele quer me prender e eu quero ser preso. E o futuro? Que futuro? Para mim, meu irmão, o futuro e o presente é tudo igual, porque quer seja ontem, hoje ou eternamente, Deus é o mesmo e eu ando com Ele. Para mim não importa o que vai acontecer amanhã. Se eu vou estar de pé, se eu vou estar caído, se eu vou estar vivo, se eu vou estar morto, o que me importa, meu irmão? Se já está escrito que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Quando Samuel vai na casa de Jessé, no verso 11, diz assim, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus traçou planos em que ninguém poderá se alimentar sem que antes a tua vida seja manifesta. Atente para isso, eu estou te dizendo aquilo que já foi dito a mim. Se foi dito a mim é porque é dito a todos, é dito a você também.
Tem pessoas que, para sobreviverem, para encontrarem a vida, para encontrarem a paz, a luz de Jesus Cristo, vão depender de que o Espírito Santo caminhe nos teus passos, use o teu corpo, use a tua boca, use os teus olhos, use todo o teu ser. Deus traçou planos de modo que há pessoas que não encontrarão a luz da glória do Evangelho, se não for através de você. Ou seja, você é alguém que faz parte do elo de Deus. Está preocupado com o quê? Se ninguém pode destruir aquilo que é um projeto de Deus, ninguém se aproxima, ninguém toca. Então, onde estão as tuas preocupações? As tuas preocupações estão na tua falta de convicção de que verdadeiramente sobre a tua vida reina um Deus. Mas não adianta autossugestão. Tem que ir lá para o teu quarto e buscar a experiência. Tem que ir lá para a Escritura e buscar o entendimento. Tem que aprender a dobrar os joelhos, colocar a boca no pó, colocar o rosto em terra, até aprender a ouvir o som da voz de Deus. Até aprender a entender como que as coisas espirituais se processam, ainda que você não domine por completo, mas tem coisas que estão ao nosso alcance, pois a Escritura diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, porém as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Para nós seguirmos a um final, eu quero deixar uma coisa para você. Quando, meu irmão, ou melhor, quando você anda com Deus, o futuro mostrará as respostas que Deus tem sobre a tua vida. E é isso que nós estamos querendo, que você aprenda a conviver de maneira que isso seja natural na tua vida. Dia a dia, quando as pessoas quiserem te denigrir, acabar com você, sabe o que elas vão ter que ver? Quando elas vão dizer assim, aquilo ali é um desgraçado, no dia seguinte ela passa por você e vê você cheio da graça. Aquilo ali é um pobre, coitado, um miserável que não tem onde cair morto. No outro dia ela passa por você e vê você na mais plena prosperidade, no mais belo sorriso. Quando elas vão dizer, aquilo ali é um infeliz, eu amaldiçoo, eu quero ver aquele cara na desgraça. Elas vão cada dia passar por você e vão ver que a razão do teu viver é Jesus Cristo. Você vai sempre estar com um sorriso de orelha a orelha, quando todo mundo quer te ver destruído. Mas isso, irmão, não é uma autossugestão. Isso é porque Deus deseja realizar essas coisas, mas você precisa desenvolver uma vida de intimidade com Deus, a ponto de que nada te abale. Irmão, já ouvi cada coisa, pessoas já disseram tantas coisas, já falei tanto disso aqui, tantas coisas já foram ditas a meu respeito, coisas tão terríveis que eu não tinha nem como me expressar para me defender, mas eu sabia que o meu Deus daria resposta. E muitos daqueles que falaram tantos horrores contra mim, esses mesmos eu matei-lhes a fome para que não perecessem. Porque na verdade nós servimos um Deus que é amor, compaixão, mas é terrível também, é fogo consumidor. Ele é que exalta, é Ele que humilha, é Ele que abate, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que é o Todo-Poderoso. Para nós concluirmos então, meu irmão, verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aonde que Samuel ungiu a Davi? No meio de seus irmãos. Não era ele o desprezado? Por quem que ele era desprezado? Isso fica bem claro quando o irmão o indaga lá no episódio de Golias. Ele era o desprezado, ele era o largado, ele era o abandonado. Você vê que na hora em que Samuel, uma presença tão ilustre, tão reverenciada, entra na casa de Jessé, ele poderia de imediato ter dito para alguém, vai buscar Davi.
Você não faria a mesma coisa? Você não diria: Samuel, ô profeta, o senhor aqui na minha casa, eu vim aqui porque eu tenho uma obra a realizar aqui no meio dos teus filhos. Epa, vai alguém lá chamar Davi, chama ele também. Não, ele era realmente o camarada desprezado. Meu irmão, então você tem que aprender as lições da Bíblia. Se você é o cara desprezado, se você é o cara abandonado, se você é o cara rejeitado, se você é o cara sem importância, deixa Deus trazer as respostas sobre a tua vida, que Ele vai fazer todo mundo ficar de pé, até que você entre para dizer: podem sentar-se. Você entende? Que Deus não está chamando necessariamente os que estão na frente da batalha, mas muitas vezes aqueles que não são vistos nem na retaguarda. E o ungiu no meio dos seus irmãos. Tem um historiador que coloca Samuel indo lá no campo. Aí acha Davi lá no campo e unge Davi lá no campo. Não, a Bíblia está dizendo que Samuel deixa vir Davi. Quando Davi entra, o Deus fala assim: é esse aí, esse miudinho aí que eu tenho um negócio com ele. Samuel vai e unge a Davi no meio dos seus irmãos. Meu irmão, coincidentemente Deus disse assim para mim: eu tenho uma obra contigo no meio dos teus. Irmão, cá entre nós. Que Deus terrível que nós temos, o que Ele tem provocado de inveja em parentes meus, parentes consanguíneos. Se o coração deles não fosse forte, já tinha todo mundo infartado, porque Deus realmente é terrível, e é isso que acontece com Davi, é o que vai acontecer contigo, meu irmão, se o teu coração for visto diante de Deus como aprazível, como agradável. Se Deus olhar e ver em você um coração quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar nem o teu, nem o de ninguém. Se Deus olhar para você e ver você realizando os serviços mais inúteis, mas Ele vê que você está dando o teu melhor, muita gente está realizando trabalhos muito importantes, mas estão negligenciando. Ora, os políticos não fazem um trabalho tão importante e, no entanto, não estão na lista dos maiores ladrões que o mundo já conheceu, e no entanto tem faxineiros que, quando você entra em lugares onde eles usam uma vassoura, você fica impressionado como aquele chão brilha. Sobre os olhos, sobre quem Deus está com os seus olhos? Sobre o faxineiro prudente ou sobre os políticos ladrões? Sim, Ele está também com os seus olhos sobre os políticos ladrões. Ele não vai querer perder nenhum de vista, eu tenho certeza disso também. Então, meu irmão, Deus tem um projeto. Ainda que você seja o desprezado, o desgarrado, o abandonado, o esquecido no campo, vai chegar uma hora que Deus vai te exaltar no meio daqueles que te desprezam. Tu anda com Deus? Pastor, eu venho todo dia na igreja. Meu irmão, eu não quero saber se você vem na igreja, eu quero saber se você anda com Deus. Quanta gente vai todo dia na igreja? Tem gente que vai todo dia, tem lugares que pensa que é igreja. Tem gente que já disse assim: eu não perco um culto da Universal. Caramba, o cara não perde um culto da Universal e pensa que é crente. Então eu não estou perguntando se você vem todo dia na igreja, eu quero saber se você anda com Deus. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Só para encerrarmos, Samuel ungiu a Davi para que ele fosse rei. E aqui diz, lógico, é uma expressão do autor, né? Que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Nós acreditamos que tem havido um mover, mas enfim, há tantas coisas a interpretar teologicamente aqui. Agora, Davi foi rei quando foi ungido? Ou quando o Espírito Santo se apossou dele? Então eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Davi foi ser rei, sei lá, acho que 20 anos depois ou mais. E por que você quer fazer a obra na tua vida acontecer? Quem faz a obra na nossa vida acontecer é Deus, não somos nós. Sabe por que Moisés tinha convicção?
Sabe por que Josué tinha convicção? Sabe por que Davi tinha convicção? Porque a obra na vida deles não foram eles que fizeram acontecer. Eles apenas receberam esta obra direto das mãos do Senhor. Eles sabiam que eles não tinham condições de fazer com as suas vidas no que elas se transformaram, nem Moisés, nem Josué, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Davi, nem Estevão, nem Filipe. Ninguém tinha condição, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel. Ninguém tinha condição de fazer da sua vida o que ela se transformou. Então eles olhavam e diziam assim: eu sou o que eu não poderia fazer da minha vida. Então eles tinham convicção de que era Deus. Se você está por aí querendo meter o pé na porta e fazer as coisas acontecer na tua vida, de repente aparece até algum palhaço que te consagra alguma coisa e você vai pensar que é. E quando você estiver no campo de batalha, o Espírito de Deus, que dá a convicção, não estará contigo e você não terá confiança de nada e vai se perder, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é quando Deus realiza as coisas na nossa vida, em que nós podemos olhar e dizer: foi Deus e não foi a força do meu braço. Então nós encerramos dizendo: tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, irmão? Que você entenda isso, que é Deus quem vai atrás de você, não quer saber se você está no campo, se você está dentro da casa. Deus vai atrás de você, é Deus que te concede o Espírito, é Deus que te concede a graça, é Deus que te preserva, é Deus que fica com os olhos sobre você, é Deus que faz tudo na tua vida, se você tem um coração que Ele está em busca. E aí a obra acontece, mas não é você que faz a obra de Deus na tua vida, é Deus que realiza a sua obra na sua vida. E até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Nessa noite, irmão, a espada do Senhor, prata pontiaguda, está aqui, na direção bem no início aqui dessa letra, ela aponta para lá, e a espada é nítida, muito nítida a visão, irmão. Ela impulsionava como quem quisesse partir para de encontro toda a terra, e Deus falava que a minha espada sairá, e ela dava impulso, e ele falava: a minha espada é viva, a espada que está aqui está viva, e ela, a seu tempo, ela sairá diante da face das nações. A espada não estava ensanguentada, mas o Senhor disse: ela voltará ensanguentada, porque ela há de cumprir aquilo que me apraz, diz o Senhor. E atrás deste lugar, desta vidraça, um vento impetuoso que invadia este lugar, mas antes do vento, uma coluna de fogo que tomava ponta a ponta deste lugar, e o vento do Senhor batia sobre o fogo, e o fogo incendiava toda a congregação, e o Senhor dizia: eu quero fazer labaredas de fogo para incendiar e queimar a palha que está lá fora, diz o Senhor. Também diz assim o Senhor: farei separação neste lugar. Eu vi a toda a congregação separada, dividida um a um. Deus falava: a minha seleção é pessoal, e eu farei, diz o Senhor, neste lugar. Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Deus único, Deus soberano, Deus bendito. Ó Deus, o Senhor há muito tempo já disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. Demantos decantos, ricanto demanta labarsoribicanto. Mas dentro desta congregação, nesta noite, Deus, tem gente seguindo a Baal, pensando que segue ao Senhor dos exércitos. Baal, meu irmão, não é uma imagem de escultura. Baal é a tua atitude fora da Escritura. Baal são os teus pensamentos que não compactuam com o Espírito Santo. Baal é o teu coração que não se inclina à voz do Espírito. Baal é a sua mente que não é capaz de compreender quando Deus fala.
Por isso os irmãos de Davi não foram capazes de entender quem era aquele, o menor entre eles, porque as suas mentes pertenciam a Baal e não a Deus. Baal é o próprio conceito do seu próprio pensamento. Baal são as suas próprias ideologias. Baal são os seus próprios anseios. Baal é a vaidade do teu coração. Baal é a tua fome e a tua sede pelas coisas da carne dessa terra, pelo dinheiro, pela riqueza, pelos patrimônios. Isto é Baal, mesmo aqui dentro da igreja.